Meu nome é Soraya Câmara, eu sou escritora, tenho uma página no Face, Soraya Câmara, Soraya com Y e H no final de Soraya. Bem, vamos ao estudo do ensaio que escrevi? O título é o seguinte: a leitura é fundamental, é essencial. Por quê? Durante a análise do ensaio, como eu falei que escrevi, vai ficar mais claro o porquê que a leitura é tão fundamental, tão essencial. Quando pensamos em leitura de livros, imediatamente pensamos em leitura de livros, que é uma forma de leitura também. Porém, podemos ler o olhar de alguém, ler o tempo, ler o espaço, ler o que indica que o ato de ler vai além da escrita. Essa é a questão fundamental do texto, do ensaio que escrevi. O ato de ler vai além da escrita. Portanto, a leitura é fundamental por quê? Porque ela nos proporciona conhecer a realidade que nos cerca, quem nos cerca, a verdade do contexto que estamos inseridos, cada um no seu contexto, na sua realidade social, cultural. Portanto, a leitura é fundamental como forma de conscientização e ampliação dos horizontes, porque ela está além da escrita, a leitura, na realidade. E lembrando o exímio educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, que viveu de 1921 a 1997, o que ele disse, abre aspas, a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra. Sempre. E a leitura desta da palavra implica a continuidade da leitura daquele, do mundo. Portanto, a leitura escrita é uma continuidade no ato de aprendizagem da realidade que nos cerca, que já estamos, desde que nós nascemos, estamos lendo o mundo, estamos lendo, já vivemos o ato de leitura, através, como disse, da realidade que nos cerca, do mundo que nos cerca, da verdade que nos cerca e quem nos cerca. Essa é a primeira leitura. Portanto, o processo de aprendizagem tem que respeitar essa leitura anterior que antecede a leitura da escrita. Respeitando o indivíduo, educando no seu contexto, na sua realidade. Porque a leitura da palavra é a continuidade da leitura do mundo, como disse o exímio educador e filósofo brasileiro Paulo Freire. Desde os nossos primeiros contatos com o mundo, começamos a compreender o quê? A compreender e a dar sentido ao que e a quem nos cerca, como eu disse. É um aprendizado natural, porque começa com a realidade que nos cerca, começa com quem nos cerca, começa com a verdade do contexto que nascemos, que estamos inseridos. E por isso é uma aprendizagem natural. É um aprendizado natural. Mas é exigente e complexo, como a própria vida. Enfim, ninguém ensina ninguém a ler, pois esse é um processo solitário na realidade, embora aconteça e desenvolva-se na convivência com os outros e com o mundo. Embora, repetindo, aconteça na convivência com os outros e com o mundo, é um processo solitário o ato de ler. Na verdade, aprendemos a ler como? Lendo.
ou melhor, vivendo desde que nascemos. Vivendo o mundo, a realidade que nos cerca, o contexto que estamos inseridos, como disse. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, a aprendizagem da leitura é algo mágico. Por quê? Porque é um processo de descoberta de um universo desconhecido e maravilhoso. A leitura é algo mágico, tanto através dos livros, como a leitura do mundo, a leitura do olhar de alguém, como eu falei no início da análise aqui do ensaio que eu escrevi. Enfim, a leitura é algo mágico porque nos leva ao encontro de um universo desconhecido e maravilhoso. Com certeza, aprendemos a ler a partir do nosso, como disse, contexto pessoal, do mundo que nos cerca, da realidade que nos cerca. E podemos ir além dele, dessa realidade, dessa verdade, desse contexto que estamos inseridos. Essa é a grande mágica também do ato de ler o mundo, de ler a palavra escrita, de ler o olhar de alguém, como eu digo, de ler a própria vida. É um ato mágico. E constantemente estamos lendo o mundo, tudo, o mundo, nós estamos num ato de leitura constante. A própria existência em si é um ato de leitura constante. Portanto, o ato de ler transforma curiosidade em necessidade e esforço para alimentar o imaginário. O ato de leitura alimenta, obviamente, o imaginário, desvenda os segredos do mundo e dá a conhecer o leitor a si mesmo. Nós nos conhecemos através da leitura, desde o nascimento, desde que nascemos, ao ler o mundo, a realidade que nos cerca e quem nos cerca, depois a leitura através da palavra, da escrita. Nós conhecemos a nós mesmos por meio do que lê e como lê, obviamente. É importante observar que o leitor pré-existe a descoberta do significado das palavras escritas. Por que ele pré-existe, o leitor, a palavra escrita? Porque existe, quando nascemos, já uma leitura do mundo, da realidade, da verdade que nos cerca. Como disse o exímio educador e filósofo brasileiro Paulo Freire. Enfim, por meio das experiências da vida pessoal, social e cultural, nós vamos adquirindo leitura constantemente. Por isso, o conhecimento da língua não é suficiente para a leitura se efetivar. Porque a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, a leitura no sentido amplo, como eu estou colocando, que vai além da escrita, por isso ela é fundamental, faz com que o mundo esteja ao nosso alcance. Podemos compreendê-lo, conviver com ele e até modificá-lo, porque a leitura, no sentido amplo, nos traz para nós autonomia e conhecimento da realidade que nos cerca. E a leitura dos livros, através da palavra também. E aí podemos modificar o mundo com essa consciência, com essa autonomia, porque estamos conhecendo, através da leitura, que é fundamental, a realidade da vida, a própria vida e os livros, que são maravilhosos. Então, a psicanálise enfatiza o quê? Que tudo quanto de fato impressionou a nossa mente, jamais é esquecido. Mesmo que permaneça muito tempo na obscuridade da inconsciência, do inconsciente, melhor falando. Então, a leitura constante desde que nascemos, do mundo, da realidade que nos cerca,
da verdade, de quem nos cerca, da verdade que nos cerca, e depois, através da escrita, faz com que a gente amplie a consciência, amplie os horizontes, adquira autonomia e possa interferir e modificar a realidade. Também a importância da leitura no sentido amplo. A aprendizagem geral da leitura, em particular, significa uma conquista de autonomia, como eu disse, e permite ampliação, como eu disse, dos horizontes, enfatizando o que eu disse. E, enfim, ler não é decoreba de signos linguísticos, é bom deixar claro. Ler é mais do que isso. Ler é ler o mundo. A leitura precede a palavra, como disse o exímio educador Paulo Freire. Então, não é decoreba de signos linguísticos. A leitura é uma visão mais ampla. Como eu disse no início da análise do texto, do ensaio, é a leitura do mundo, a leitura de olhar de alguém, a leitura do espaço. A leitura, constantemente a leitura faz parte da nossa vida no sentido amplo. O ato de ler não deveria ser aprender por aprender, obviamente, mas um verdadeiro ato de compreensão da função da leitura e seu papel na vida do indivíduo e da sociedade. No ensino do ato de ler, muitas vezes, lamentavelmente, prevalece a cultura do silêncio, entre aspas. O que isso significa? Ou seja, o educador é o que sabe, e os educandos, os que nada sabem. Isso não é bom, a cultura do silêncio. Precisa haver uma integração entre educador e educando, que respeite o educador, o contexto que o educando está inserido, sua realidade, que através dessa realidade que cerca o educando, ele chegue na palavra, ele consiga alcançar, melhor falando, desculpe, a palavra escrita de uma forma ampla, leitura de uma forma ampla, eu estou me referindo. Precisamos de educadores, portanto, humanistas, com uma visão ampla do que significa educação e a relação do educando com o educador. Que reconheçam esses educadores humanistas que é prejudicial a influência da cultura de massa, da manipulação e do consumo no processo de aprendizagem, obviamente. Precisa ir além desse aspecto padrão relativo à aprendizagem, para dar importância ao ato da leitura como algo fundamental e amplo, que vai além da escrita, além da palavra. E a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Portanto, o educador humanista, o verdadeiro educador, deve respeitar o contexto em que o aluno está inserido, a sua realidade, para ele chegar na leitura da palavra. O hábito de ler é uma ponte para o processo educacional, obviamente, eficiente, proporcionando a formação integral do indivíduo. Então, eu termino essa breve análise, esse comentário sobre o ensaio que escrevi, A Leitura é Fundamental, repetindo, a leitura é fundamental, é essencial no sentido amplo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Portanto, leitura é fundamental. Leitura, como disse já e repito, a importância de dizer que a leitura no sentido amplo, a leitura do mundo, da realidade que nos cerca, da verdade, do contexto que estamos inseridos, para a leitura da palavra,
para a leitura da escrita. Portanto, a leitura é um ato que vai além da escrita. E um educador humanista tem essa visão profunda, adequada do que é realmente a leitura, como um ato fundamental para a autonomia do indivíduo na sociedade, para ele poder lidar com a realidade de uma forma melhor, para ele conhecer a realidade que o cerca, para ele ter domínio melhor sobre ele mesmo e para ele ler um livro de uma forma mais poderosa, mais profunda e com imaginário também. Então, eu termino mais uma vez falando que com o pensamento de Marguerite, que viveu de 1914 a 1996, escritora, cineasta e dramaturga francesa. Ela disse o quê? Marguerite: caminhais em direção da solidão? Eu não, eu tenho os livros. Muito obrigada. Namastê.